Há algumas diferenças substanciais entre a confissão de fé protestante e a confissão de fé católica. Para muitas pessoas, é tudo cristão. Porém, existem algumas práticas que são realizadas no movimento evangélico que não são realizadas no movimento católico e vice-versa. Entre elas está, entre os católicos, a oração pelos mortos, a intercessão por quem já partiu. Afinal de contas, interceder, orar por quem já morreu, é pecado? Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. É vídeo novo todo dia, sempre com um conteúdo que vai edificar a sua fé, aperfeiçoar o seu chamado, te deixar mais próximo daquilo que Deus te chamou para fazer e te dando também capacidade de raciocínio, ajudando a você a pensar sobre assuntos do nosso dia a dia e conteúdos teológicos que muitas vezes você tem uma opinião, mas nunca parou exatamente para pensar o porquê você acredita e pensa daquela forma. Sem dúvida alguma, um dos momentos de maior ascensão entre a oração pelos mortos, a reza para os católicos, é no dia de finados, que acontece no dia 2 de novembro. O dia de finados foi instituído inicialmente no século X na França pela Igreja Católica. Uma das características mais divergentes que nós podemos ter entre os evangélicos e os católicos está na cosmovisão que eles têm a respeito de um espaço, de um ambiente chamado purgatório. De acordo com a doutrina católica, os que estão no purgatório, na verdade, estão no estado de purgação. Almas que necessitam de oração dos vivos, que podem pedir para elas misericórdia divina, intercessão dos santos, de Maria, a Virgem Maria para eles e também de Jesus Cristo. Entre os séculos 10 e 15, esse movimento tomou muita força e se consolidou muito forte na Europa, se expandindo para todo mundo e sendo conhecido como o Dia das Almas. Hoje é muito comum pessoas irem a missas e em algumas paróquias tem um ambiente fora da igreja também, para se acender vela, e a pessoa vai lá, acende a vela para um ente querido, faz as suas orações em favor dessa pessoa que já partiu. Contudo, não há nada na Bíblia Sagrada que justifique a oração pelos mortos. Não há nenhum versículo bíblico, não há nenhuma doutrina, não há nenhuma explicação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que subsidia essa prática. E a gente vai encontrar lá em Hebreus, no capítulo 9, nos versos 27 e 28, o seguinte, olha: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Bem, como a gente já falou muito da questão do movimento da Reforma Protestante, uma das grandes lutas que nós tínhamos, entre os protestantes e os católicos era a questão da indulgência, que era o pagamento de um sactel com moedas de ouro, prata, para que a igreja, de certa forma, liberasse algum milagre, perdoasse um pecado e também tivesse a capacidade de transferir a alma de alguém que estava no purgatório para os céus, para a presença de Deus. E aqui nesse texto a gente diz, olha, está destinado apenas uma vez. Morreu, vai enfrentar o juízo. Não há nada que uma pessoa viva possa fazer em favor de quem já morreu. Ao mesmo tempo, a gente vê que Jesus foi o sacrifício. O sacrifício que nós tínhamos que receber foi Cristo que fez. Não há sacrifício nenhum aqui, seja indulgência, seja oferta, seja ato profético, seja o que for, oração, que nós podemos fazer em vida que vai interferir numa jornada já encerrada, ou seja, de alguém que já passou por essa vida e não está mais aqui. Morreu, acabou. A condição de salvação ou condenação é na nossa trajetória durante a vida. Após a morte, já não há nada mais o que fazer. Aí algum católico vai falar, não, mas na minha Bíblia tem coisas que falam sobre isso. Tal. Ah, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, tem uma referência sobre oração por mortos no livro de 2 Macabeus. Porém, esse livro é tido pela igreja evangélica como apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro não inspirado por Deus, ou seja, nós não reconhecemos o cânone de Macabeus, tanto primeiro quanto segundo Macabeus. Eu já li todos os livros a mais da Igreja Católica, os 7 livros a mais. Macabeus, a título de historicidade, ele contém um conteúdo histórico muito interessante, porém doutrinário
ele não é válido para nossa doutrina de fé e prática. Aí alguém vai falar assim, mas é porque os evangélicos tiraram o livro de Macabeus da Bíblia, por isso que não tem nenhum versículo. Não, o livro de Macabeus foi acrescentado pela Igreja Católica no ano de 1546, ou seja, mais ou menos ali 40 e poucos anos depois da Reforma Protestante, e esse livro foi acrescentado na Bíblia Católica justamente para poder subsidiar a doutrina pela oração aos mortos que a Igreja no movimento protestante combatia. Então a Igreja Católica estava recebendo tantas críticas e não sabia como reverter essa situação, o que ela fez? Não, vamos adicionar um livro aqui que tenha esse argumento. Então ninguém pode falar que que o movimento protestante tirou o livro da Bíblia. Não, a Igreja tem o livro, a Bíblia fechadinha. A Igreja Católica, anos, décadas depois, até séculos, foi acrescentando novas escrituras dentro do cânone fechado da Bíblia Sagrada. Por isso, há um argumento sobre oração para os mortos na Bíblia Católica e não há um argumento na Bíblia Protestante. Sendo assim, é pecado orar pelos mortos? Sim. Aí, muitas vezes no quadro é pecado, eu falo, depende, varia. Nesse caso, não. Isso é um pecado, isso é uma prática não bíblica que uma pessoa não deve fazer. É claro que sentir saudades, ter sonhos. Tem gente que fala assim, minha avó morreu, eu sonhei com ela, meu pai morreu, eu sonhei com ele, e eu conversei com ele no sonho. Alguém vai falar, não, isso é um espírito de engano, querendo te ludibriar. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente sente tanto amor, sente tanta saudade, que o nosso cérebro vai trabalhar nessa condição. Eu tenho certeza que não é nenhuma mensagem vinda do além, tenho certeza também que não é o diabo querendo te confundir. Mas no sonho me deu um conselho. Aí você ponha em oração a sua vida, fala assim, Deus, será que é isso? Porque às vezes é o seu subconsciente sabendo o que você tem que fazer ou deixar de fazer, e aí você transmuta a figura de alguém que você ama num sonho para tentar identificar isso. Mas espiritualmente eu descarto qualquer relação de sonhos, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam, mas no dia de finados ou em qualquer outro dia, eu posso ir ao cemitério? Pode, claro que pode. O que eu não te recomendo, porque não há base bíblica, é orar e também conversar com a pessoa, porque ela não vai te responder e, de acordo com a Bíblia, há um abismo de quem está aqui e quem está do outro lado. Seja quem está no Hades, seja quem está no seio de Abraão, ou seja quem já está condenado ao inferno, que o juízo ainda não aconteceu, claro, seja quem está salvo para a glória, há um abismo entre eles. E a gente também, a Bíblia vai dizer, numa parábola que Jesus diz, que o pai Abraão vai falar, eles têm os profetas, que os ouçam, né? Então nós temos aqui pessoas, não há um relacionamento de pessoas de lá nos ouvirem aqui e pessoas daqui ouvirem o de lá. Isso é outra doutrina. Mas o espiritismo reza isso, as culturas afro, ok, aí é comunhão com eles, com a fé deles e tal. Biblicamente, nós temos outra resposta para esse tipo de situação, que não é o quadro, que não é o bloco. Depois eu posso fazer outro vídeo mais detalhado sobre esse assunto. Mas eu quero ir ao cemitério em memória, em respeito à memória do meu avô, do meu pai. Tudo bem, sem problema nenhum. Sabe, tem crente que fala, não, morreu, acabou, virou pó. É muito extremo isso também, tá? Eu acho que o equilíbrio tá em tudo aí. Então, não seja extremista nesse sentido. Eu mesmo já fui ao cemitério, sem ser em velório, já algumas vezes, visitar o túmulo, né? Porque a pessoa não dá, mas o túmulo lá dos meus avós. Por quê? Porque tem um camarada que faz a limpeza. Porque, assim, em Brasília, a maioria dos túmulos agora é na terra mesmo, a pessoa é enterrada literalmente, né? No Rio de Janeiro, onde meus avós estão ali, os restos mortais dos meus avós estão sepultados, é um túmulo grande, sabe? É uma coisa... O cemitério do Rio é diferente, né? Principalmente quem morreu há 50, 60 anos atrás, né? A minha avó morreu há mais de 40 anos, né? E meu avô morreu tem 10 anos, mas já tinha um jazido lá e tal. Tem um cara lá que faz a manutenção disso, limpa, varre, poda se tem um matinho nascendo, uma graminha fora do lugar, e eventualmente a gente vai lá até pra bater o confere pra ver se tá tudo arrumadinho, até porque é caro demais manter um jazigo ali, o negócio não é barato. Mas quando eu fui a última vez, tá a fotinho dele lá, é um momento de reflexão. Falo, poxa, meu avô teve uma história bacana, viveu até os 106 anos, poxa, criou os 3 filhos e tal. Eu penso, eu reflito. Agora tem gente que fala, não, eu não gosto não, que eu gosto da imagem da pessoa viva e tal. Tem todo o meu respeito também, tá tudo bem, sem problema nenhum.
Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, larga aquele like maroto que nos ajuda demais. Compartilha esse conteúdo, porque ainda mais em dia de finados, em dias assim que acontecem mais destaque nesses assuntos, é bacana o pessoal saber. E coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas você continua ligadinho aqui no canal, que tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.